Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Hoje no trecho do capítulo 7, né? Orgulho e humildade. Lembrando sempre que assistir por YouTube, e gostar do conteúdo do vídeo, dá um likezinho aí, clica no OK, se inscreve como membro, porque não cai o dedo, não custa dinheiro, pode ficar sossegado. E hoje é interessante porque os espíritos põem para a gente uma análise de duas situações, duas palavras, duas situações, né? Duas ações antagônicas: o orgulho e a humildade. Então, nós vamos, depois da nossa oração inicial, ver o que eles têm para dizer para a gente e fazer duas análises, uma no meio e uma no final, mais complexa. Então, vamos fazer a abertura dos nossos trabalhos, depois a Carol gentilmente vai ler para a gente. Iniciando nossos trabalhos de hoje, de estudos do Evangelho, eu peço que vocês acalmem o coração, elevem vosso pensamento ao Cristo, entreguem suas energias à espiritualidade maior, se conectem, esqueçam os problemas da Terra e vamos focar em nosso estudo. Para iniciar os nossos estudos, vamos agradecer à espiritualidade que aqui comparece, nossos irmãos do plano espiritual, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, e dizer a Jesus: irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos hoje aqui. Para aprimorar nossos estudos, ampliando nosso conhecimento na jornada evolutiva. E para iniciar os nossos trabalhos de hoje, vamos iniciar o coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso texto de hoje. Carolzinha, por favor. Vamos lá. Ainda no capítulo 7, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Tenha a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis o vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. E o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus nos retira, acusam-no de injustiça. Irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é mesmo que o do rico?
O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabe que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é o teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente, jamais. Que, dizes eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, serei igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele, despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás em um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Oh, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora, e se tu te escondes no teu orgulho, ó, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem. Tem frio e fome. Vais, curvada, sob o peso de tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Oh, eu me inclino diante de ti, quando és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que estes tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento, tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Oh, cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sobre esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentar, nesse mundo onde estarás perdida, aguardando sejas punido no outro. E vós? E vós todos os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vós dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas também é humildade. Se sofreis calúnia,
por vai à frente sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se apresentará tão harmoniosos e lindos como eles. O contexto de humildade. Vocês notaram que os espíritos falam de uma forma como: será que você já não foi pobre? Será que você já não passou por necessidade? Não se referindo a essa encarnação. Porque essa encarnação, o cara nasceu rico, mas se referindo a outra encarnação. Portanto, os espíritos não falam conosco, seres humanos. Eles falam com nossos espíritos. Porque nós só temos essa vida. Se eu fui pobre nessa vida, eu lembro. Se eu fui rico nessa vida, eu lembro. Então, quando a espiritualidade pergunta: será que você já não foi pobre? Você já não teve problemas com dinheiro? Eles estão se referindo a outra vida, porque se fosse nessa, eu lembraria. Então, eles não estão falando comigo, ser humano, eles estão falando comigo, espírito. Muito bem. Todo esse tempo que a Carol leu, todo esse pedaço que a Carol leu, vocês ouviram os espíritos dizendo: não pode ser egoísta? Se você for egoísta, Deus vai te castigar. Se você for humilde, Deus vai te compensar. Se você tem que ser humilde, não. Eles estão dando alternativas e dizendo a consequência de cada ato. Se você for egoísta, o ato é esse. Se você for humilde, o ato, a resposta é essa. Por que isso? Porque eles não doutrinam o nosso caminhar, eles aconselham. Você escolhe. O que nós estamos te dizendo é: se você optar por esse caminho, é egoísmo. A resposta, a reação à sua ação vai ser X. Se você optar por esse caminho, a resposta, a reação ao seu ato vai ser Y, o caminho da humildade. Mas eles não dizem que caminho a gente seguir. E por que que eles fazem isso? Por uma questão muito simples. Se eu opto pelo caminho do egoísmo, eu só vou aproveitar as coisas que vibram na frequência do egoísmo. E nada que vibra na frequência do egoísmo é bom. Então, eu não vou ter resposta universal boa. Se eu vibro na frequência da humildade, eu vibro na frequência do bem. Porque eu não quero ter. É o caminho certo, a resposta do universo é boa. Então, até aqui, o que tem que ficar claro é: eles não tratam a gente como seres humanos. O evangelho não é para ser humano, o evangelho é para espíritos. E eles não dizem: você tem que fazer isso, senão Deus castiga. Você tem que fazer aquilo porque Deus vai te premiar. Não. Eles dão opções. Se você fizer isso, a reação à sua ação vai ser essa. Se você fizer aquilo, a reação à sua ação vai ser essa. Vamos ver mais um pouquinho o que eles dizem. Oh, meu Deus! Será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre essa terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os ventilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegariais como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulhoso dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho da Gólgota.
Quando Moisés foi, sobre o Monte Sinai, receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazeis como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com as suas paixões, fizeste um Deus ao vosso gosto. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o bezerro de ouro que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinge os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós, senão uma grande família. Que vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos, que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Muito bem. Antes da gente falar dessas duas coisas antagônicas, né? Humildade e egoísmo, a gente precisa distinguir humildade de vaidade, tá? Desculpa, o orgulho de vaidade. O orgulho, a pessoa se completa em si mesma. Ela acha que sabe tudo, ela é o ser supremo e não precisa de confirmação. Então, se você não dá atenção, se você não segue ou se você não concorda com o orgulhoso, ele não liga. Porque você é um ser inferior. Você é um ser insignificante, porque ele é o Todo-Poderoso. O vaidoso precisa da confirmação do conhecimento dele. O vaidoso é aquele cara que você tem que falar: nossa, como você é bom, meu, como você é legal, nossa. E aí ele se envaidece e completa a saciedade da sua ideia doentio. Qual é a diferença? O que é ser humilde? Será que todos nós somos humildes? Humilde é o pobre? Não tem nada a ver com valor financeiro. Tem muito pobre arrogante e orgulhoso e muito rico humilde. Tem muito pobre humilde e tem muito rico orgulhoso e arrogante. O que é ser humilde? É me render às minhas limitações e saber que eu sou infinitamente inferior a Deus. Não me comparar a Ele. Quem se compara a Ele é arrogante. Ah, Fernando, será que existe gente assim no mundo? Basta vocês verem. Muita! E, aliás, superior, inclusive. Porque deixa de acreditar e diz: não, eu conta de tudo, sei tudo, estudo tudo. Mas como eu sou um ser
assumidamente inferior e que preciso de Deus na minha vida e busco incessantemente a espiritualidade para me aproximar cada vez mais dele, eu entendo que grande parte das coisas desse universo que ele me dá não são minhas. Se eu sei que Deus é o criador de tudo e de todas as coisas, é o ser primário, tudo o que tem aqui é dele. E ele só me empresta. Então eu pergunto para vocês: se você tem um conhecimento a mais e as pessoas te procuram para que você divida esse conhecimento com elas, você divide? Divido, divido. Divido porque eu amplio o conhecimento, as pessoas ficam mais inteligentes, buscam mais por uns caminhos mais corretos. Se você tem 10 velas e na casa de uma pessoa está faltando luz, está tudo escuro, você dá 5 velas para essa pessoa? Dou. Dou 5 velas. Tem 10 velas na gaveta, eu dou 5 velas para essa pessoa. Se você tem um pernil que sobrou do jantar de Natal e uma pessoa lhe pede um prato de comida, você dá? Dou. Arroz é ali que sobrou, prato de comida. E se for com dinheiro? E se Deus lhe der 10 milhões? A gente vê o que a gente precisa, compra uma casinha humilde, um carrinho que me leve daqui a ali, o resto eu ajudo quem precisa? Ou eu vou pegar esses 10 milhões e guardar no bolso? Ou eu vou comprar uma casa de 13 banheiros? Eu não tenho 13 bundas, ninguém tem, gente. Ninguém tem. Ou eu vou investir para fazer milhares de cirurgias plásticas e poder aparecer lindo e maravilhoso num como é que chama? Reality show, para poder ganhar mais dinheiro, ficar mais famoso. E aí, como é que faz com dinheiro? Que o dinheiro também não vai embora. O dinheiro também é de Deus. Como é que faz? Aí não, mas eu posso amanhã meu filho pode precisar ou eu posso ter que fazer uma cirurgia e eu aí não é fé. Aí eu não estou sendo fiel a Deus. Eu estou desacreditando dele, porque eu estou dizendo que no momento de aflição ele vai me faltar. Então eu sabendo que eu preciso de Deus, sendo inferior a ele e sabendo que ele não vai me faltar no momento de angústia, de agonia, eu dou o meu dinheiro. Eu não estou falando para doar dinheiro para a igreja, nem para pastor, nem para padre, nem para ninguém. Mas para aqueles que precisam, para aqueles que trabalham em prol daqueles que precisam. E está cheio de instituição que faz isso. O orgulhoso doa? Não. Ele retém, ele quer mais, ele quer mais, ele é ganancioso, ele quer mais. Mas olha o contrassenso. Que coisa, né? Ele não assiste ninguém que está em torno dele. Ele não olha para os necessitados. Ele não olha para quem precisa. Mas quando Deus resolve tirar tudo dele, aí ele está sendo castigado por Deus. Porque Deus tirou tudo de mim. Eu estou sendo castigado por Deus. Oh, Senhor, olha para mim. Qual a diferença da situação? Quando você era o Deus do dinheiro, você não olhou para ninguém. E agora que eu tiro as coisas de você, você vai me reclamar comigo? Entenderam? Porque na hora o dinheiro parece a solução, mas não é, gente. O dinheiro é metal vil. Ele corrompe, ele desvia. É claro que precisa ter dinheiro para se manter, é um país capitalista, precisa pagar as contas, e não é pecado ter dinheiro, não. Como que eu administro esse dinheiro, gente? Não vou ficar entupindo um banco de dinheiro para morrer amanhã.
e ficar o dinheiro lá. E meus filhos se degladiarem por conta do meu dinheiro. Eu destruo a minha família. Mas vamos lá. O orgulhoso, ele tem a aura, o reflexo do eu sei tudo, eu posso tudo, eu conheço tudo. Como que o universo responde para ele? Porque o universo ele não tem inteligência, ele reage àquilo que você emana. Se eu emano uma energia de eu sei tudo, eu posso tudo, eu sou poderoso, eu tenho mais poder, eu tenho poder igual a Deus ou mais que Deus, o universo fala, pô, esse cara não precisa de nada. Não vou mandar nada para ele. Tá tranquilo. Se eu vibro na frequência do humilde, eu sou muito inferior a Deus, eu preciso de conhecimento, eu não tenho tudo que eu preciso, eu sou dependente de Deus. O que o universo entende? Esse cara está querendo coisa, ele está querendo aprender, ele está querendo estudar, ele está querendo evoluir. Então, eu dou tudo para ele. É física quântica, é questão de vibração frequencial. Aonde eu vibro, eu obtenho coisas daquela região que eu vibro. Se eu vivo na sociedade, eu não preciso de nada, eu sei tudo, eu sou um gênio, estou maravilhoso, sou superior aos outros, o universo não precisa me dar nada, ele não vai me dar nada. Se eu vivo na escassez de conhecimento, dependendo de Deus, na humildade, dizendo eu sou inferior e eu preciso aprender muito, o universo vai me dar tudo. Porque ele responde aquilo que eu emano para ele. Essa é a diferença do humilde, mas não humilde de, eu vou dar um prato de comida, é humilde de dividir, pessoal. É humilde de, se eu tenho a mais, eu vou dar para o outro. Jesus falou, bem-aventurados os egoístas, porque dele é o reino dos céus. E ele falou, bem-aventurados os humildes, porque dele é o reino dos céus. Não falou. Ele falou, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não adianta eu ser humilde aqui, ó. Aí eu vou pôr minha roupinha mais tranquila para chegar lá e fingir que eu sou humilde. Aí eu vou pegar um pratinho de comida aqui, tá todo mundo comendo que nem uns porcos na mesa. Vou pegar, e vou dar ali para falar que eu sou caridoso, que eu sou humilde. Aí eu vou andar com o meu carrinho velho, embora tem 4 Mercedes na garagem, 5 Porsche, eu vou andar com o meu carrinho baratinho, para achar que eu sou humilde. Esse humilde aqui não adianta. É o espírito que adota a humildade como padrão de vida. É aquele cara que chega num lugar, numa festa, numa reunião, está todo mundo falando sobre uma coisa que ele domina. E ele sorri. E ele diz: muito bom ponto de vista que você teve. Gostei. Aquele cara que aceita o diferente. É aquele cara que aceita que a cor pode não ser igual, a opção sexual pode não ser igual, a cultura pode não ser igual, mas ele entende que, sendo inferior a Deus, Deus sendo equinânime, igualitário com todo mundo, ninguém merece menos do que ele tem. As pessoas estão numa busca. Ele chegou primeiro. E se eu sou um seguidor de Jesus, o que eu tenho, eu vou dar para aquele que não tem, para que ele chegue onde eu cheguei. Porque foi o que Jesus fez. Ele veio aqui, deu conhecimento, ensinou o caminho. Então, se eu tenho muito, eu não posso reter para mim. Porque eu não sigo Jesus se eu fizer isso. Eu tenho que facilitar aos outros que cheguem onde eu estou, porque todo mundo merece igual. Não posso julgar se ele tomou um caminho certo ou um caminho errado, e eu tomei o caminho certo direto, e ele errou no caminho. Não posso julgar, eu não sou ele. Então eu dou. Dou para que ele possa chegar
no patamar que eu estou, igual a mim. Então, a humildade é reconhecer que eu não mereço mais que ninguém. E não como o orgulhoso que diz: se eu fosse igual a ele, Deus me colocaria numa uma condição de morando no palácio, ele aí morando na rua, né? No meio-fio, na guia. Pois é exatamente essa a diferença que Deus quer que você veja e você não está vendo, cego. E o orgulho de ser humilde. Como que a gente faz? Ah, eu só ando com roupinha bonitinha, certinha, mas olha aquela mulher, ela veio na reunião aqui da igreja, do templo, do centro, com uma roupa elegante, de marca. Ah, credo, isso não é caridade, não. Mas aquele cara lá, pô, parou com um carrão aqui na porta. Pô, uma vez um negócio de caridade com um carrão desse aqui. Ele não faz as coisas que eu faço, os trabalhos que eu faço de caridade. Ele não é caridoso, não. Só quer fingir que é caridoso. Tá me levando para o julgamento. Quem sou eu para julgar alguém? Quem é alguém para julgar alguém? O orgulhoso faz isso direto. Isso está espalhado nos centros espíritas do mundo, do país. O orgulho, eu sou presidente. Eu sou o vice-presidente. Eu sei tudo. Em todo lugar. E quando eu me proponho a julgar alguém, o que eu estou? Me colocando acima dessa pessoa? Se eu estou me colocando acima dessa pessoa, estou sendo o quê? Orgulhoso. Eu estou desviando do caminho. Então eu não posso julgar. Ah, o cara é um drogado. O cara é um drogado porque os caminhos que ele tomaram levaram ele à droga. Vamos tentar recuperar. Ah, o cara gosta de outro cara. Ele gosta de outro cara porque foi assim que ele nasceu, foi assim que o espírito dele veio. E é assim que ele está executando o que ele tem para fazer. Mas eu não posso julgar, está errado, está certo. Não posso, eu não sei se está errado ou certo. Eu não lembro de ter passado por isso. Provavelmente passei, mas eu não lembro. Porque bloqueia. Eu lembro do que eu vivo hoje, nessa vida. Certo, crianças? Humildade, orgulho. O orgulho não te dá nada, porque o universo entende que você já tem tudo. A humildade te dá tudo, porque o universo entende que você não tem nada. Tirou carta, Carolzinha, hoje? Eu queria trazer uma leitura terapêutica hoje sobre o orgulho, vaidade né, a humildade também. Sabe qual que é a ferida original da pessoa orgulhosa, vaidosa? Ferida de inadequação, inferioridade, o que vai resultar em falsa autossuficiência e solidão. Então, gente, o orgulho, ele é um general, ele é um guardião que está a serviço da falsa identidade. A ferida original do ser humano diz respeito à inferioridade e à inadequação. E o orgulho, ele nasce para poder compensar esses sentimentos. Assim como a raiva, o orgulho, ele também é uma tentativa de compensação. Quando nós nos sentimos inferiores aos outros e temos medo de que isso seja verdade, acionamos outro mecanismo, que é a vaidade. Usamos esse mecanismo para criar uma autoimagem, uma máscara de superioridade. O orgulho, ele é muito difícil de ser curado, porque ele protege a si mesmo. Como ser orgulhoso é sinônimo de ser inferior, o orgulho se esconde de si mesmo. Por isso, pode ser bastante desafiador você lidar com essa estrutura, mas é muito bom para poder desmascarar o nosso orgulho e a nossa vaidade. Normalmente, quando ele aparece, né, o orgulho, a gente fica resistente a ele, porque é uma coisa que, como se a gente não enxergasse, né?
E muitas vezes realmente a gente não enxerga quando nós mesmos estamos sendo orgulhosos. Porque a gente não quer deixar transparecer nossas fraquezas, nossas fragilidades, né? Mas imediatamente o orgulho é desarmado. Então, é para derrubar essa estrutura. É quando o orgulho aparece nesse tema, é um convite para a gente poder tirar nossas máscaras, estudar um pouco mais sobre as máscaras que a gente veste, né? O orgulhoso vaidoso, geralmente, ele usa a máscara da autossuficiência, aquele que dá conta de tudo sozinho, que não se mistura. Então, pode estar sempre rodeado de pessoas, mas não se envolve, não se abre. Portanto, a solidão é um dos sintomas que pode ser identificado no orgulho. E quando nós temos consciência do nosso próprio valor, nós não somos orgulhosos, somos humildes. Nossa mente não fica vagando em busca de alternativas para agradar mais aos outros ou para parecer melhor do que eles. Nós não desperdiçamos energia pensando sobre o que as pessoas vão pensar de nós ou sobre como seremos reconhecidos. Nós sabemos o nosso lugar no mundo e assumimos esse lugar sem medo, com confiança, com coragem. A falsa humildade, que é o orgulho disfarçado de humildade, pode se manifestar como uma dificuldade em assumir o seu lugar e reconhecer o seu próprio valor. Muitas vezes, a gente prefere não assumir o nosso poder para não termos que lidar com as responsabilidades e desconfortos que isso pode causar. E o orgulho, ele está sediado lá no chakra básico. A vaidade, o orgulho e a vaidade que estão sediados nesse chakra básico, eles vão até o sexto chakra. O que isso significa? Que até as pessoas que estão na antessala da iluminação, que conquistaram poderes espirituais, estão podendo amar e navegar nos planos mais elevados da consciência, podem ser derrubados pelo orgulho e pela vaidade também. Então, vamos ficar atentos. Comentários, dúvidas, pareceres? Oi, Fernando. Oi, Carol. Desculpe não abrir a câmera. Essa questão do orgulho, da vaidade é tão sutil, e principalmente da humildade, né? Porque tem muita gente se achando humilde, né? E esse, porque como você falou, Carol, que vai do chakra básico ao sexto chakra, toma todo o corpo, né? E às vezes fica muito difícil de a pessoa enxergar. Então, eu sinto que precisa ter muita coragem mesmo e vontade de assumir que estou vaidosa, estou orgulhosa, né? E trazer isso para se ver mesmo, né? Para se ver, porque todos nós passamos por isso. Não tem ninguém que é totalmente livre de vaidade ou de orgulho ou de falta de humildade, mas assim, o quanto é importante a gente perceber isso. Perfeito. Perfeita colocação. Ficar atento. Orar e vigiar. Quem mais quer falar? Polêmica. Polêmica. Podemos encerrar então, pessoal? Tudo bom. Então vamos lá. Todo mundo fechando os olhinhos, elevando o nosso pensamento a Jesus e dizendo: Irmão Jesus, nós nos reunimos em teu nome. Agradecemos todos os irmãos do plano espiritual que aqui compareceram. Aos nossos mentores, nós agradecemos e pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos instruindo, nos ensinando, nos direcionando. Aos espíritos de luz, a nossa gratidão, pedindo que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais. E nos conceda a divina bênção do passe nessa transfusão mágica de energia, onde cada membro dessa reunião visualiza à sua frente uma entidade de luz, sem forma, apenas um foco de luz. Projeta em sua direção, no topo da sua cabeça, essa luz.
Essa luz emanada por essa entidade vai tomando todo o corpo da gente, da cabeça aos pés, empurrando toda a energia que está nesse corpo para os nossos pés e dos nossos pés para o centro da Terra. Uma vez que essa energia domina nosso corpo, ela vai envolvendo todos os nossos órgãos: pulmão, fígado, coração, pâncreas, rins, útero, próstata. E envolvendo todos os ângulos, ela passa a se expandir cada vez mais, extravasar os limites do nosso corpo, fazendo com que nós sejamos também uma entidade de emissão de luz. E essa nossa luz é projetada para os nossos parentes, para o nosso lar, para os nossos pets, para os nossos carros, para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos amigos, para os nossos inimigos e para todos aqueles que tanto necessitam no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. E nesse panorama do orbe brilhando, com toda a energia sendo emanada por nós dizemos: Pai, obrigado por tudo que temos, por tudo que tivemos, por tudo que ainda teremos nessa vida. É em tuas mãos, Senhor, que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e o nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de vossa palavra. Que seja feita a sua vontade. Assim seja. Graças a Deus. Podem beber aguinha. A garrafa da Carol parece uma garrafa de 51. Ela tá mais pra linha da Umbanda. Ué. Já pegou a marafa aí na mão dela. Daqui a pouco ela acende um charuto. É. Gente, para quem eu for ver amanhã na quarta, até amanhã. Para quem eu não for ver, até terça que vem. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração.